Meus amores, vamos agora para a nossa aula de ciências. Crianças, hoje a nossa aula de ciências será na nossa apostila. Por favor, meus amores, abram a apostila na página 32. Vamos dar continuidade aí, tá? Na nossa apostila sobre o conteúdo aí, sobre os seres produtores, consumidores e decompositores. Podem observar nessa página aí, crianças. Temos aí um texto onde vamos estar trabalhando aí também a cadeia alimentar. Lembram que nós trabalhamos isso no livro? Já é uma forma aí de revisar o nosso conteúdo para a prova. Então vamos começar. Como a tia Nova já falou, o nosso título é Seres Produtores, Consumidores e Decompositores. A tia vai fazer a leitura do texto e, por favor, tenham bastante atenção. Ao se alimentarem das plantas, os animais consomem o alimento que contém a energia necessária para a sua sobrevivência. A energia passa da planta para o animal e deste para o animal que dele se alimentar. Pelo processo da fotossíntese, plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seus alimentos. São chamados de produtores. Os animais, como só comem e não produzem o seu alimento, são chamados de consumidores. Os consumidores podem ser herbívoros, crianças. Eles se alimentam apenas de vegetais. Carnívoros alimentam-se apenas de outros animais. E onívoros alimentam-se tanto de animais como de vegetais. Alguns fungos e bactérias decompõem plantas e animais mortos. São chamados de decompositores. Vocês lembram? Nós já trabalhamos tudo isso aqui no nosso livro de ciências. Estamos agora, através desse texto, só mesmo revisando esse conteúdo. Observem essa imagem aí abaixo. Temos uma imagem de uma cadeia alimentar. Ok, crianças? Observe essa cadeia alimentar. Começou aqui, ó, pelo gafanhoto, né? Eu acho que é um gafanhoto que está se alimentando aqui da plantinha. Estão vendo? O que aconteceu? Olha só, aqui na frente, nessa imagem, é uma forma de um pássaro, né? Esse pássaro veio e se alimentou desse gafanhoto, tá? Então, começamos aqui com o gafanhoto se alimentando da plantinha, que é um ser produtor. Aí, em seguida, o pássaro veio e se alimentou do gafanhoto. Dando continuidade, olha só, aqui nós temos a imagem de uma serpente. A serpente veio e se alimentou do pássaro, ok? E para finalizar aqui, né, veio, né, no caso aqui você tem um gavião que se alimentou da serpente. E para finalizar tudo nessa imagem, olha o que aconteceu no final com esse gavião. Ele morreu, né? Aqui, ó, esse gavião, ele está morto aqui. O que vai acontecer com esse gavião, crianças? Ele vai ser decomposto, né? Aqui os seres decompositores vão decompor esse gavião e a sua carne morta vai se misturar aqui nesse solo, tá? Tornando esse solo mais nutriente. E aí, lembraram aqui da cadeia alimentar? Então, a tia fez aqui com vocês uma revisão desse conteúdo. Tudo bem? Então, agora nós vamos trabalhar juntinhos aí, tá? Na próxima página, que é a 33, atividades sobre esse conteúdo aqui, ó, sobre cadeia alimentar, tá bom? Então, vamos agora mudar aí para a página 33, por favor, mudem com a tia. A tia trouxe aqui uma xerox, tá? E nós vamos trabalhar juntinhos aí, respondendo essas atividades. Ok, crianças? Então, vamos começar junto com a tia Nalva. Peguem o lápis e a borracha se você não pegou. Então, vamos para a primeira pergunta. Lembrando, crianças, ó, todas essas atividades da apostila já é revisão para a prova, tá bom? Porque às vezes não vai dar tempo de trabalhar a revisão no caderno, então nós já estamos trabalhando aqui na nossa apostila. A primeira pergunta aí. Explique o que é uma cadeia alimentar. E aí, vocês lembram, criança? O que é uma cadeia alimentar? É tudo aquilo que eu expliquei para vocês na folha anterior, né? Na página anterior. É o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos.
tá? Então, é um animal se alimentando do outro, não é mesmo? Então, a resposta aí é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Vamos responder juntinho com a tia, tá bom? Então, vamos lá. É o processo de dependência. Pode até diminuir um pouquinho a letra, né? Porque na apostila tem poucas linhas. De dependência, olha o acento aqui circunflexo em dependência. Alimentar. Então, aqui nessa primeira linha, a tia Nalva escreveu. É o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Seres vivos. Então, nós já respondemos a primeira aqui, tá? Então, respondam aí, juntinho com a tia. Então, a resposta aí para a cadeia alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Agora, vamos para a segunda questão aí. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí, no quadro, você tem a palavra decompositores, produtores, consumidores. A tia vai estar lendo essas frases aí com vocês e vamos responder aí essas frases juntos com a tia. Na letra A, os animais, pelo fato de se alimentarem de vegetais e de outros animais, são chamados de quê, meus amores, hein? De decompositores, de produtores ou de consumidores? Consumidores, né, crianças? Então, a primeira aqui, ó. Consumidores. Vai passar um pouquinho da linha, mas não tem importância. Agora vamos para a letra B. Na letra B você tem: os vegetais produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso são chamados de produtores, né? Os vegetais são os únicos seres aí que conseguem produzir o seu próprio alimento. Por isso que eles recebem esse nome aí, tá? De produtores. Coloque o ponto final que a tia esqueceu, por favor. Agora, na letra C. Certas bactérias e fungos são seres o quê? Só sobrou a palavra decompositores, né? Então, bactérias e fungos são seres que são decompositores. Decompositores. Ok, prontinho? Então, agora vamos continuar. Agora essa pergunta aqui. Que lugar os decompositores ocupam nas cadeias alimentares, hein, crianças? Lembram daquela imagem que eu mostrei para vocês? E aí? Em que lugar esses decompositores ocupam lá na cadeia alimentar? Não foi o último processo que a tia mostrou para vocês, onde o gavião estava morto? Então, vai ser o último lugar, tá? A resposta aqui, ó. O último. Não esqueçam do acento do U aqui, ó. Acento agudo. Último lugar. Porque não dá para aparecer aqui porque é uma xerox, mas não esqueça de colocar o acento agudo aí no U, tá? Agora, próxima pergunta e última aqui desse lado, né? Qual a importância dos seres decompositores na natureza, hein, crianças? Qual a importância desses seres? Vocês acham que... Qual a importância desse ser, dele decompor essa matéria orgânica aí, né? Morta, essa matéria orgânica, vamos supor, resto de vegetais, resto de comida, tudo isso que se mistura, né? Que tem a decomposição pelas bactérias e fungos. Qual a importância disso? No caso, quando o gavião ali estava morto, os decompositores estavam agindo nele, a sua carne morta vai se misturar na terra, no solo. Qual a importância desse processo? E aí, lembram?
Por quê, crianças? Porque toda essa mistura, toda essa carne morta, essas verduras, né, resto de verduras, de frutas, tudo isso vai se misturar ao solo, né? E vai deixar o solo cada vez mais rico, né, crianças? Com mais nutrientes. Então, essa é a importância, tá? Os seres decompositores nutrem-se dos restos dos seres vivos, tais como plantas, né, animais, e nisso eles liberam na natureza, tá? Sais minerais e também nutrientes, tá bom? Então a tia vai responder aqui e vocês respondam aí. Essa resposta ela é um pouco grande, tá? Então tem que diminuir a letra I. A tia vai até começar aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Os seres decompositores eles nutrem-se, né, desses seres, das plantinhas que estão mortas, dos animais, dos vegetais. Nutrem-se dos restos de seres, eu vou colocar bem aqui para ver se cabe tudo, de seres vivos, tais, vou dar um exemplo, como plantas, e animais, e liberam, tá? Pode continuar bem aqui onde a tia vai continuar, ó. E liberam na natureza nutrientes e sais minerais. Nutrientes e sais. Essa resposta ficou grande, né, meus amores? Mas não tem problema, pode responder do jeito que a tia está respondendo aqui. E sais minerais. Se quiser depois no final pintar os desenhos, podem pintar, tá, crianças? Então a resposta aí para essa pergunta ficou: os seres decompositores nutrem-se dos restos de seres vivos, tais como plantas e animais, e liberam na natureza nutrientes e sais minerais. Ok? Então, se você quiser dar uma paradinha agora no vídeo para responder essa pergunta, tá? Porque a tia vai dar continuidade aqui na atividade. Mas aí também você pode continuar, depois voltar ao vídeo. Vamos lá. Agora nós vamos aqui, ó. Relações entre seres vivos, tá bom, crianças? Vamos lá. Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. Você tem aí produtores, seres vivos, consumidores, plantas, ecologia, decompositores, animais, mortos e alimentos. Vamos completar essa frase juntinhos aí, essas frases, tá bom? Juntinhos com a tia Nalva. Vamos ver a primeira aqui. É o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. E aí, qual dessas perguntas vai ficar legal aqui, né? Que vai ser a resposta da número 1. Qual delas? Você já tem uma ideia? É ecologia, ó. Vou marcar o X aqui onde eu já coloquei. A primeira. E como é início de frase, tá? O E tem que ser com letra maiúscula. Ecologia. É a primeira resposta aqui, ó. Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Agora, número 2. Por produzirem seu próprio alimento, quem é que produz os seus próprios alimentos, hein, crianças? São as plantas, tá? Vou marcar um X aqui já na plantas, ó. As plantas são os únicos seres vivos que conseguem produzir os seus alimentos, né? O seu próprio alimento. Então, aqui a resposta já ficou plantas. Elas são chamadas de seres o quê? Produtores. Por isso que elas conseguem produzir o seu próprio alimento. São seres produtores. Respondemos aqui a nossa segunda frase. Agora vamos para o número 3.
os e outros que não produzem, mas consomem o que existe na natureza são chamados de seres o quê, hein? Vamos lá? Começando aqui, os animais, marcar um X aqui, animais, os animais, juntinho com a tia vamos realizando a atividade, e outros seres vivos, vamos marcar um X aqui em seres vivos, tá? Que não produzem. O que que eles não produzem, hein? O que? O alimentos, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Que não produzem alimentos, mas consomem os que existem na natureza, são chamados de seres o que, meus amores? Os animais e outros seres vivos que não produzem os seus alimentos, mas consomem os que existem na natureza, são chamados de consumidores, tá? Então, seres consumidores. E agora vamos para a última frase. Número 4. Os seres vivos que se alimentam de seres... Faltam apenas 2 palavras, né? Mortos e decompositores. Então, vamos ver. Os seres vivos que se alimentam de seres mortos. Marquei um X. São chamados de quê? Decompositores. Ok. Fácil, né, crianças, essa atividade? Então, aqui, ó, nós já estamos fazendo aí uma revisão para a sua provinha do 3º bimestre. Não se esqueça, estude para a prova através da apostila, tá, crianças? Por favor. Então, agora que fizemos essa primeira página, vocês se quiserem, podem pintar os 2 desenhos que tem aí nessa página. Vamos dar continuidade para a nossa aula, tá? Agora, lá na página 34, ok, crianças? Então, virem a sua apostila aí para a tia, por favor. A tia vai tirar essa folha que já foi feita. Agora vamos na página 34. Agora vamos continuar trabalhando aí, ó, cadeia alimentar, tá? Muita revisão aí sobre cadeia alimentar hoje. Número 1. Sublinhe a definição de cadeia alimentar. Na letra A, produção do próprio alimento pelos seres vivos. Ou a letra B, transferência de energia de um ser vivo para outro por meio de alimento. E aí, qual é a resposta, criança? Qual a resposta correta para essa pergunta? Cadeia alimentar. Na letra A você tem produção do próprio alimento pelos seres vivos, ou a transferência de energia de um ser vivo para outro por meio do alimento, né? Onde os seres vivos vão se alimentando um dos outros, passando a energia. Então, a resposta é qual, meus amores? É a letra B, né? Então, a gente vai sublinhar a resposta correta, ó. É a letra B que é a resposta correta. Então, você pode sublinhar aí junto com a tia. Essa é a definição de cadeia alimentar. Agora, vamos responder as outras questões. No número 2 agora. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os quem, hein? Quem são os seres produtores? Vegetais, animais carnívoros, animais herbívoros ou animais onívoros? São os vegetais, não é mesmo? Então, marca um X aí em vegetais. Número 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? E aí? Produtores, consumidores ou decompositores? Consumidores, né, crianças? Então, marquem um X aí. Número 4. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são quem? Os decompositores. Eles que se alimentam de animais mortos. Ok? Então, vamos agora para a questão 5. Observe este esquema da cadeia alimentar. Esse esquema aqui. Do que cada ser se alimentou. É para a gente anotar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos começar aqui do comecinho, tá? Aqui onde tem essa plantinha. Então, o ser que nós temos aqui primeiro é a lagarta. A lagarta se alimentou de quem, hein? Da planta, não foi? Então, vamos responder aqui, ó.
A lagarta, junto com a tia. A lagarta se alimenta da planta. Se alimenta da planta. O próximo aí que você vê é o sapo. O sapo se alimenta da lagarta. Vamos colocando na sequência aí, ó. O sapo se alimenta da lagarta. Da lagarta. Em sequência, temos quem? A serpente. A serpente se alimenta, vou escrever aqui embaixo, tem espaço aí, você pode escrever juntinho com a tia. Se alimenta, tá? A serpente se alimenta do sapo. E seguindo, tá? E o gavião se alimenta, vou escrever aqui embaixo, se alimenta de quem, hein? E o gavião se alimenta da serpente, ok? Ok, né? Fizemos aqui, ó, escrevemos tudo que aconteceu aqui na nossa cadeia alimentar. A lagarta se alimenta da planta, o sapo se alimenta da lagarta, a serpente se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da serpente. Ok, crianças? Vamos agora continuar? Vamos para a nossa perguntinha número 13. Quais são os sexos dos animais, hein? Lembra quando trabalhamos lá? Os sexos dos animais são quais? O macho, né? E a fêmea, tá? Esses são os sexos. E a fêmea. Ok? Tranquilo, né? Dando sequência, agora número 14. O que é necessário para que haja a reprodução em crianças? Hein, meus amores? O que é necessário para que tenha, né, a reprodução dos animais? É necessário que haja o que, crianças? Um macho e uma fêmea da mesma espécie, tá bom? Então, vamos escrever. É necessário que haja um macho e uma fêmea da mesma espécie. Nesse caso, crianças, é quando a reprodução é sexuada, tá bom? Tá? Porque se for a reprodução assexuada, não tem necessidade, não é mesmo? Ela consegue se reproduzir sozinha, tá? Então, aqui é necessário que haja um macho e uma fêmea da mesma espécie. Nesse caso, a reprodução é sexuada. Dando continuidade, agora número 15. O que são animais ovíparos, hein? São aqueles que se desenvolvem aonde, né? Dentro do ovo e ficam fora do corpo da mãe, tá bom? Então, vamos escrever aí, tá? São aqueles gerados dentro de ovos e se desenvolve fora do corpo da mamãe, né? Porque o ovo fica fora, tá? Do corpo.
Nesse caso, são dos ovíparos, do corpo da mãe. Então, a resposta são aqueles gerados dentro de ovos e se desenvolvem fora do corpo da mãe, tá? Esses aqui são ovíparos. Agora, vamos dar continuidade aí. O que são animais vivíparos, tá? Vivíparos já são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mamãe. São os animais que se desenvolve dentro da barriga da mamãe. Dentro da barriga da mamãe. Da mãe. Entenderam direitinho? Tá bom? Então, vivíparos são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mamãe. Da mãe, da mamãe, tanto faz, tá? Agora, vamos dar continuidade na nossa página 35, tá, crianças? Vamos lá. Já vai virar aqui a página 35. Vamos dar continuidade agora na questão 17. Estão observando aí que é uma revisão mesmo desse conteúdo aí para a nossa prova? Várias perguntas, né? Então, vamos lá, na questão 17. O que são animais ovovivíparos, hein, crianças? Já são aqueles animais que se desenvolvem, né, em um ovo dentro do corpo da mãe, até o seu nascimento, tá bom? Então, vamos responder juntinhos. São os animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mamãe. Dentro do corpo da mamãe até o seu nascimento. Até o seu nascimento. Tá? Então, ovovivíparos são os animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mamãe até o seu nascimento. Próxima pergunta, 18. Como se chama o período em que cada animal se desenvolve dentro da barriga da fêmea, hein? Aquele período, né, em que o animal fica lá guardadinho dentro da barriga da mamãe. Como se chama esse período? Vocês lembram? É a gestação, tá? É a gestação, é o período em que o bebê fica guardadinho dentro da barriga da mamãe. Gestação. Questão 19. Quanto tempo o bebê leva para se desenvolver no útero da mulher? Hein, crianças? Nós trabalhamos isso aí no nosso livro, lembra lá? Qual é o tempo que um bebê, né, normal, leva para se desenvolver no útero da mulher? É 9 meses, tá, criança? A resposta correta é 9 meses, tá bom? E a última aí, a 20, tá bom? Vamos continuar. Explique o que significa reprodução assexuada e sexuada, tá bom? Vamos começar aí. A tia vai começar aqui, tá? E vou terminar lá em cima, nesse espaço aqui em branco. Dá para começar aí. Se couber tudo aqui, a tia deixa aqui. Primeiro eu vou explicar a sexuada. Ocorre quando essas duas células
células reprodutivas se encontram, produtivas se encontram. No caso, quais são, hein? Vocês lembram? São os espermatozoides, né, crianças? E os óvulos, tá bom? Então, a sexuada é quando ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, tá? Aí precisa precisa de quê? Como a gente já falou, é necessário que haja a presença do macho e da fêmea também, tá bom? Então, a tia ficou aqui, ó. Ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, tá? Aí eu vou completar aqui dentro do parênteses. É necessário que haja a presença do macho e da fêmea. Que é necessário que haja a presença do macho e da fêmea. Do macho e da fêmea. Prontinho, fecha parênteses aí. Agora, lá em cima, do outro lado, vamos responder a assexuada, tá? Vamos lá. Assexuada não ocorre a junção das células, tá bom? Não ocorre a junção dessas células, que é o espermatozoide e os óvulos. A junção das células. Células tem acento, tá? Reprodutivas aí. Reprodutivas. Então, essa é a resposta aí, tá? Então, não ocorre a junção das células reprodutivas. No caso, ela não precisa de um macho, tá bom? Para se reproduzir. Crianças, trabalhamos aí, então, ó, várias páginas da nossa apostila nessa aulinha de hoje. Agora, a tia Nalva vai deixar aí um dever de casa para vocês, tá bom? O dever de casa começa aqui, ó, tá? Nesse caça animal. Vocês vão procurar aqui dentro desse caça animal, onde tem várias letras, 3 animais vivíparos, tá? E 3 animais ovíparos, ok? E continuando aí o dever de casa, finalizando aí a parte de ciência na apostila de revisão, temos aqui cruza animais, tá? Você tem várias perguntas aqui, ó, da número 1 até a número 11, perguntando aí sobre animais. Olha aqui o exemplo, ó. Sirvo de transporte para o homem. Qual é o animal que serve de transporte para o homem, hein, crianças? Leva o homem para onde ele quiser ir. É o cavalo, não é mesmo? Então, você vai preencher cavalo. Já dei aqui a número 1, hein? Então, vocês vão continuar aí, ó, de acordo aqui, tá? Com as perguntas de cada número, tá? E vocês vão preenchendo essa cruzadinha. Então, meus amores, fica aqui o nosso dever de casa da nossa aula de hoje, ok? Beijinhos, até a nossa próxima aula.